carnaval ele é, digamos assim, básico para entender a identidade do Brasil. É todo esse imaginário em torno de carnaval e de samba que vai definir o Brasil como uma mistura, uma feijoada, uma coisa que reúne tudo numa unidade. É um momento em que se diz a verdade. A gente pode voltar ao século XIX, quando o intrudo era muito forte, era muito comum e ainda se confundir o intrudo e o carnaval. Como é que essas manifestações aconteciam e que público cada uma delas mobilizava, Felipe? Bom, o intrudo é uma forma de brincar carnaval que é bastante antiga no Rio de Janeiro, ela quase faz parte da história do Brasil, do Rio de Janeiro, não, desculpe, do Brasil, ela faz parte quase da história do país. Essa forma de brincar carnaval é importada da Europa, porque o carnaval é uma festa europeia, né? Festa medieval que surge na Idade Média da Europa e vem para o Brasil com os primeiros colonizadores portugueses que vão trazer os seus costumes, e entre esses costumes está o de se brincar, né, na véspera da quaresma, que é, o termo genérico usado é o carnaval, mas em Portugal existe uma brincadeira muito específica que se brincava no período do carnaval, que é o intrudo, que é um mela-melo, que a gente chamaria hoje de mela-mela, de jogar coisas uns nos outros, uma brincadeira um pouco infantil, até eventualmente um pouco agressiva, mas sem muita sofisticação, né? Brincadeira assim, quase de criança, de sujar-se uns aos outros. Então isso vai se espalhar pelo país, na medida em que a colonização portuguesa se espalha pelo país e vai trazendo os seus costumes. Com o tempo, lá no século XIX, isso já chegou ao Brasil inteiro e é uma das brincadeiras mais assumidas pelo Rio de Janeiro. No caso vai ser a corte que vai exportar para o resto do país seus costumes. O Rio de Janeiro vai ser o grande modelo cultural e econômico de todo o país. Então essa brincadeira que aqui no Rio de Janeiro vai atingir um alto grau de vamos dizer assim, de envolvimento, né? Praticamente a população toda do Rio de Janeiro se envolve com essa brincadeira, cada um a seu jeito, não é uma brincadeira que todos brincam juntos, a elite, a sociedade vai brincar dentro das suas casas, né? Das casas coloniais, e o povo, a escravaria, vai brincar nas ruas. São brincadeiras que se dialogam, mas não são as mesmas brincadeiras. Mas, num sentido geral, todo mundo vai brincar de intrudo. Esse intrudo, então, ele vai ser uma espécie de unificador da ideia de carnaval no Brasil. Só que, com o tempo, ele vai perdendo o glamour que ele tinha no começo, principalmente pelo afastamento do Brasil de Portugal. O Brasil vai querendo se tornar uma nação importante depois da independência, vai querendo mudar os seus costumes. E aí vai recebendo outras influências? Vai buscar outras influências, né? Que é basicamente a influência francesa, que é a grande influência do mundo no século XIX. Todo mundo que quer ser chique, quer ser elegante, vai copiar o que se faz na França. E no Brasil, pós-independência, a gente quer se afastar de Portugal, das tradições portuguesas. A ideia portuguesa de Portugal é uma ideia do atraso, né, do dominador, que foi o colonizador. Vamos buscar agora outra civilização, vamos buscar a civilização, que seria a ideia da França, com a sua sofisticação, com a sua cultura, com a sua elegância, com tudo que a França representa até hoje, de um certo modo, né? E vai-se então buscar uma coisa que substituísse essa coisa meio suja, meio agressiva, meio desorganizada, que é o intrudo, e isto vai ser a festa que vai se buscar na França. Neste momento, o carnaval francês, muita gente acha que não existe carnaval na França, existe sim, principalmente em Paris, século XIX, é o grande carnaval do mundo, é o carnaval de Paris, vai ser importado para cá, basicamente na forma dos bailes carnavalescos. Bailes de fantasia, elegantes, onde toca trechos de óperas, trechos animados de óperas, danças, valsas e as músicas, marchas militares que tocavam dentro das óperas. Basicamente são trechos de óperas
isso vai ser importado para cá com toda a sua sofisticação para acabar com o entrudo. Essa é a ideia. Agora, no Rio de Janeiro, quando começam as escolas de samba ali, mais ou menos na década de 30, né, como é que se explica o fato dessas escolas de samba terem se firmado como uma manifestação carnavalesca, começada aí, né, das tradições populares africanas, ali, essa mistura, esse caldo que teve aqui no Rio de Janeiro, mas ela é praticamente abraçada aí pela intelectualidade brasileira depois dos anos 30 ali. O que se explica esse fenômeno, né? Tradições de matriz africana e aí a intelectualidade olhando para isso e dizer, essa cultura é nossa, vamos... Eu acho que mais do que abraçar, elas são praticamente exigidas por essa intelectualidade. É isso que é interessante, que a gente, quando começa a estudar isso mais a fundo, mais seriamente, a gente percebe que vamos dizer assim, a coisa funciona um pouco ao contrário do que a gente imaginava. A gente tinha uma festa carnavalesca no Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do século XX, anos 10, anos 20. A gente tem uma festa carnavalesca que é basicamente dividida em dois grandes espaços, né? O grande carnaval, chamado Grande Carnaval, e o chamado Pequeno Carnaval. O Grande Carnaval é o carnaval da elite, é o carnaval das sociedades, é o carnaval dos bailes, aqueles bailes que foram importados lá da França, é o Grande Carnaval. E o Pequeno Carnaval é o carnaval, diríamos hoje, o carnaval popular. É o carnaval dos cordões, é o carnaval dos ranchos, é o carnaval dos blocos, dos grupos populares que já estão neste momento, depois de um diálogo com a cultura francesa, que vai dialogar com a brincadeira do intrudo, com uma série de coisas aí, que já estão florescendo e ocupando as ruas do Rio, dividindo as ruas do Rio com esse grande carnaval, que é o carnaval dos bailes e das grandes sociedades. Acontece que esse pequeno carnaval é um carnaval basicamente negro, isso é muito importante, né? Ele tem uma influência muito forte dos cucumbis, dos congadas, das tradições africanas, e um carnaval basicamente popular, na medida em que ele é um carnaval negro, portanto popular, e é um carnaval também que vem das camadas populares, de tradições lusitanas, das camadas populares, dos trabalhadores, das pessoas mais pobres que vivem no Rio de Janeiro. É essa turma, muito composta pelas pessoas de tradição negra, de cultura negra, que vai criar esse carnaval. Nesse período dos anos 20, começa a surgir, e isso é importante, a gente às vezes não percebe isso, uma onda no mundo, uma grande onda. No final dos anos 20, meio que varre o mundo todo, uma onda de valorização da cultura da negritude. No mundo, não é uma coisa que começa no Brasil. Começa, aliás, até na Europa, mais uma vez, começa na França, que continuava sendo aí no começo do século XX como grande modelo cultural, né? E essa ideia de que o valor negro, a cultura negra vinda da África, da mãe África, da África essencial, foi descoberta mais ou menos nesse período, as culturas, as máscaras, a produção cultural das tribos africanas, isso vai encantar os europeus que começam a ver ali uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de entender a estética, né? Picasso, os escultores dos anos 20, tem toda uma valorização da negritude, que inclusive tem um nome que chama-se negrofilia, isso vai se chamar em francês, vai se espalhar pelo mundo, essa negrofilia, e isso vai chegar no Brasil, essa ideia. Majestosa, majestosa África, berço dos meus ancestrais, reflete no espelho da vida a saga das negras e os sevilhais. Nós feiticeiras, donas do destino, senhoras do ventre do mundo, raiz da criação, do mito a história, encanto e beleza, seduzindo a realeza. Até então não era muito valorizado. A cultura negra não tinha um valor em si, era a cultura do povo. Não se percebia o valor dessa cultura negra como um valor específico e essencial. Mas quando essa moda vem da Europa, isso passa a ser... É como se as pessoas aqui, a intelectualidade brasileira, começasse a perceber, assim, puxa, quer dizer que se a cultura negra é algo que está sendo valorizado,
Isso para a gente é uma beleza, porque o que nós temos aqui de cultura, de referência, de raiz, de lógica, de relação com negritude é enorme. E o carnaval é talvez o espaço onde se manifeste de uma forma mais notável. Estamos no Rio de Janeiro, estamos na intelectualidade capital do país, a intelectualidade carioca ela é muito presente nessa discussão. E aí eu vou chegar onde é que eu queria, a sua pergunta. Vai-se buscar uma expressão que fosse capaz de traduzir esse interesse pela negritude. Só que o que existe, e isso é importante, o que existe nesse momento, nesse pequeno carnaval, não satisfaz ao que se queria como cultura negra carnavalesca. Por quê? São basicamente dois grupos que vão existir. Um grupo de coisas mais sofisticadas, brincadeiras mais sofisticadas, que seriam, vamos chamar assim, os ranchos, e um grupo de brincadeiras mais populares, que seriam, vamos chamar assim, os cordões. Isso ainda está se consolidando, esses dois nomes, que vai se consolidar durante toda essa primeira metade do século XX. Os ranchos têm um problema, que são excessivamente sofisticados, são muito espetacularizados, com enredos mirabolantes, e já estão fugindo um pouco da raiz popular. Um pouco parecido com a gente fala hoje com escola de samba, né? Até bem impressionante isso. Parece que a gente está lendo, assim, falando hoje sobre escola de samba. Mas isso eram os ranchos, eles eram vistos assim com certa reserva. Eram bons, tinham uma forte raiz negra, mas eles tinham vamos dizer, esse problema. Por outro lado, os cordões são de forte raiz negra, mas eles são um pouco assustadores. Todo mundo reconhece o valor daquilo, reconhece o valor daquela negritude, mas tem um pouco de medo. Os cordões causam um certo medo às pessoas. Eu compararia hoje com funk, com cultura funk, que todo mundo respeita, todo mundo entende, mas todo mundo tem um certo medo, né, um certo temor, acho que aquilo é um pouco perigoso. É um pouco isso. E um olhar hierarquizado um pouco também em relação a isso, né? Isso é uma cultura menor, né? Menor, é um pouco bagunçada, tem toda uma questão aí. Agora, então é como se fosse necessário o surgimento de alguma coisa que está aí no meio dessas duas coisas, que não fosse nem tão sofisticado, nem tão espetacularizado quanto os ranchos, nem tão assustador quanto os cordões, né? Isto vai ser as escolas de samba. Cantas e mulheres, guerreiras da luta, justiça e liberdade, rainhas soberanas, elas sendo para a eternidade. Novo mundo, novos tempos, no suor da escravidão, a bravura resistiu e aportaram em nosso chão. Na Bahia, alforria das feiras, tradição. Mães de santo, mães do samba, pedem proteção. E nesse canto de fé, Salgueiro traz o axé e faz a louvação. Odoiá, Iemanjá, Salubrananã, Epa, Goiara, Ora, Oxum, Obaxi, Obá, Odoiá, Iemanjá, Salubrananã, Epa, Goiara, Ora, Oxum, Obaxi, Obá.